Está começando mais um Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha amiga, meu amigo, estamos de volta. Sejam todos muito bem-vindos e espero que seu dia esteja sendo realizador. E hoje nós estamos aqui sempre muito bem acompanhados e hoje nós estamos aqui com a figura do nosso ilustre Carlos Guedes. Carlos, dê um oi para a galera aí. Olá, pessoal, que bom estarmos aí com mais um episódio sendo criado. E hoje, não vou antecipar, deixar para o Vinícius falar, temos um convidado muito especial e com uma experiência extraordinária. Vale a pena ouvir. Mila, sempre compartilhando aí essa jornada na Ciclabs comigo. Mila, dê um oi para a galera aí. Muito obrigado por estar aqui também conosco, né? Oi, pessoal, tudo bem? Espero que gostem do nosso episódio. Muito obrigada pela sua audiência. Mas antes de eu anunciar quem é o nosso convidado de hoje, eu quero agradecer ao nosso patrocinador master, o Cicobi Credit Capital, né? Que é um dos nossos mantenedores aqui do Ciclabs. Mas agora, sem mais delongas, hoje nós estamos aqui com o Ângelo Vieira. Ângelo, quero que você dê um oi para a galera aí e já vou começar te provocando um pouco. Quem que é Ângelo Vieira por Ângelo Vieira? Boa! Olá, Vinícius, olá, Carlos, olá, Mila. E quem está ouvindo a gente, primeiro eu quero só falar, Vinícius, que eu me sinto muito em casa de estar com vocês nesse time aqui da Ciclabs, né? Eu já tive essa oportunidade de estar junto em várias oportunidades com vários empresários na cidade de Cascavel, né, e no estado do Paraná. Então é um prazer falar com esse público tão importante que move a inovação no estado do Paraná e que é um prazer para mim, de alguma forma, poder contribuir com esse desenvolvimento do ecossistema de todas as regiões do Paraná, mas em especial, né, da região oeste, né, do Paraná. E aí eu queria começar esse nosso papo, né, também agradecendo aí ao Cicobi por manter uma dessas estratégias principais, que sem dúvidas é essa integração entre as empresas, as associações e o ecossistema, para que a inovação de fato aconteça em muitas mãos, porque ela só acontece em muitas mãos. E acho que essa primeira pergunta que você traz para cá, Vinícius, ela é provocadora mais do que se pensa e talvez mais do que se escuta, porque o Ângelo pelo Ângelo, principalmente quando a gente trata desse contexto humano, antes de falar do profissional, o Ângelo, no fundo, é um eterno aprendiz. Se tem uma frase minúscula em tamanho, mas grande em significado para mim, é essa. Um eterno aprendiz. É isso que eu sou. Eu estou aqui nessa vida, nessa jornada, no fundo, para aprender muito com as pessoas, aprender muito com as jornadas, compartilhar, e quando a gente compartilha, a gente também aprende. A busca incessante pela sabedoria, né, que é, inclusive, o significado da palavra filosofia, né, na sua origem, essa busca incessante pela sabedoria, não pela verdade, não pela razão. Esses conceitos, para mim, não me interessam muito como ser humano e muito menos como profissional, mas pela sabedoria em si. Então, essa jornada que é distante, mas que traz para a gente essa vontade de muito aprendizado. Então, eu acho que o Ângelo pelo Ângelo começa por aqui, né? De um cara que saiu lá do sertão do Ceará para construir sua carreira profissional com muita garra, com muita energia, não diferente da vida da maioria do nosso povo brasileiro, que não vem de uma família rica ou que domina de alguma forma o meio produtivo e que saiu com a coragem mesmo para ir em busca desses sonhos. Então, acho que o pontapé inicial, antes do Ângelo profissional, em essência, é isso aqui, Vinícius. Olha só, Vinícius, o Ângelo já deixa a bola quicando para a gente, né? Você falou de duas vertentes que eu gosto muito, Ângelo. Primeiro, assim, há uma grande ascensão que muitos de nós, eu também vim de uma família muito humilde, creio que também não é diferente para a Mila e para o Vinícius, a gente conseguiu aí trilhar um caminho e crescer profissionalmente, ter um espaço profissional, mas por competência, por habilidades, por não ter medo de enfrentar esses desafios. E você, me parece, na tua trajetória, principalmente conectada ao marketing, ao mundo digital, você vem ajudando organizações a
a mudar, né, e a perceber de forma diferente e atualizar a sua percepção com relação ao mercado. O mercado mudou muito, as empresas mudaram demais, as pessoas mudam a cada dia, né? E aí o marketing, parece-me que antigamente ele fazia um jogo de previsibilidade de algo que era possível prever. O marketing, quando eu fiz minha especialização em marketing na década de 90, eu sou especialista em marketing, a gente fazia um jogo, um cenário de possibilidades, de previsibilidade e atuava sobre ele. Com o passar do tempo, nós paramos para pensar o seguinte: o que é previsão hoje, né, Ângelo? O que é o amanhã? O que é o hoje à tarde? Né? O que será hoje à noite? E aí, como é que o marketing, como é que o mundo digital, que atropela tudo que a gente conhece de conceitos convencionais, enxerga tudo isso? E aí um cara que veio lá, né, de uma origem humilde, como muitos de nós viemos, como se perceber esse ambiente? E, ao mesmo tempo, ele cria oportunidades. Criou para você, criou para mim, criou para o Vinícius, para a Mila. Ele também cria oportunidades para muitos profissionais despertarem a partir da sua curiosidade, criatividade e habilidades que você vem desenvolvendo ao longo do tempo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Boa, vamos sim, Carlos. Eu acho que primeiro essa evolução que você traz, ela é muito importante do ponto de vista significativo e do significado da coisa, né? O como a gente tem um avanço e uma mudança contínua que é natural do processo corporativo e do processo das coisas, né? De se modificarem, de mudarem, mas a gente está falando de um processo de mudança que acontece nos últimos tempos numa velocidade imensamente maior do que a gente via há 50, 60 anos atrás, onde a gente demorava, né, dezenas de anos para que uma nova revolução acontecesse, e a gente passa por várias inúmeras revoluções no dia a dia atual, sem precisar esperar mais, né, 50 ou 100 anos, quando a gente olha para esse mercado. E às vezes essas mudanças acontecem tão rapidamente e elas estão tão introduzidas, inclusive na nossa rotina, no nosso cotidiano social e humano, que elas vão se introduzindo pouco a pouco e entrando nas entranhas, nas estratégias, e quando a gente menos percebe, elas já estão, né, conosco. Me lembro, há pouco tempo atrás, em um evento muito especial da Singularity University, né, que traz, e eu gosto muito de sempre pegar essa pesquisa como base, que falava o seguinte: das pessoas que nasciam de 2017 para frente, né, mais da metade dessas pessoas trabalhariam e viveriam com profissões, carreiras e futuros que ainda sequer eram imaginados em 2017 e 2018. A gente está hoje em 2024, essa previsão, por mais otimista que ela fosse, ela talvez não imaginasse que em 2024 a gente já estaria com um avanço tão grande em alguns pontos tão estruturais que modificam esse ambiente que, como você falou, se modifica, transforma o dia a dia das organizações. E aí, pegando um pouco dessa estrada, dessa trajetória, tendo a oportunidade de participar dessas mudanças em algumas organizações, como executivo, né, na Natura, né, no Banco Itaú, como gerente nacional do Sebrae, em outros desafios que, sem dúvidas, foram muito importantes para mim, e por propósito mesmo, a gente fala de diferentes segmentos, né? A gente está falando de um banco, de repente eu estou falando de uma rede de varejo, de repente eu estou falando, né, de uma indústria de cosméticos, de repente da Unilever, de bens de consumo não duráveis. Tudo bem, nós estamos falando de segmentos totalmente diferentes. Mas o que eles têm em comum, né? Por que alguém como o Ângelo, como executivo, transita, né, no meio desses diferentes segmentos, dessas diferentes indústrias, e trazendo aqui sempre esse significado de indústria que o Silvio, né, o querido Silvio Meira, inteligentíssimo Silvio Meira, traz sempre para a gente, que indústria não é a indústria de produção, a fábrica, como a gente fala. A indústria é aquele lugar, aquele espaço aonde a gente está, o ecossistema onde a gente está, independentemente de ser uma indústria de fabricação, como a gente conhece ou não, estando na indústria. E a gente está falando porque essa indústria, apesar de indústrias diferentes, ecossistemas diferentes, elas partilham hoje de pontos muito semelhantes. A gente está falando de um ambiente de conexão muito forte entre o físico e o digital, e aqui não é uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. Quando a gente fala sobre digital, a gente não está
falando simplesmente da junção do físico e do digital a partir da perspectiva de produto e serviço. A gente está falando a partir de uma perspectiva de impacto social. A gente está falando de uma perspectiva de um outro mundo, de um outro espaço, de um terceiro espaço. Talvez alguns anos atrás, falar da questão do terceiro universo, quando a gente olhasse para os futuros, era algo muito distante. Hoje, quando a gente olha, na minha concepção, a gente está cada vez mais próximo desse terceiro universo, que é a interdependência das coisas, a autonomia humana e da tecnologia e a junção da natureza, os aspectos naturais. Então, quando a gente fala de digital, é muito mais o enxergar, sabe, Carlos, também na minha percepção, de um outro espaço, de um outro universo. E quando a gente olha para esse momento que a gente está vivendo, de ainda mais impacto, de ainda mais mudanças aceleradas, cara, a gente está falando de radares que também não são mais questão de escolhas, mas de sobrevivência e de muito destaque para aquelas organizações que não querem simplesmente serem seguidoras, mas serem percursoras nas estratégias de inovação. A gente está falando, sim, do cliente dentro e junto dessa estratégia, nessa construção como um todo, não só de produto, não só de serviço, mas da estratégia da organização como um todo. A gente está falando de place branding, a gente está falando do espaço de marca, da construção de marca, que tem um foco presente e futuro em pessoas. E eu não estou falando só pessoas da porta para fora, eu estou falando pessoas da porta para dentro, os nossos colaboradores, quando a gente olha para essa experiência de branding e de experiência de trabalho para quem está comigo, para que perpasse as barreiras de só trabalham comigo, mas fazem essa proposta de valor existir. Esse foco em pessoas, ele também se estende, sem dúvida, aquelas pessoas que são os nossos stakeholders e que estão conectadas com a gente em qualquer lugar, porque essas pessoas também precisam nos ajudar a construir esse espaço de experiência, né, dentro desse novo universo. Então, essas pontas se conectam. A gente está falando de um impacto de marketing, mas a gente está falando de um impacto também de experiência, a gente está falando de um impacto também dessa conexão entre os universos físicos e digitais e, consequentemente, de uma experiência inovadora. E lembrando aqui, trazendo inovação para o nosso papo, inovação não é o que eu fiz ontem e o que eu estou seguindo hoje. Né? O Thiago Matos, um cara, né, um dos maiores pensadores de futurismos hoje, quando a gente olha no Brasil, eu adoro uma fala do Tico, que fala o seguinte, o cara que é atento, ele sempre está atento e ele vai lá e consegue se adaptar. Então, a pessoa adaptável, ele é um atento, mas apesar de atento, ele está sempre atrasado, e não é diferente com as organizações, sabe, Carlos? Então, acho que começa por aqui, trazendo uma possível resposta para essa sua pergunta. E você vê que interessante você falando isso, Ângelo, porque essa questão de brand, posicionamento, né, de marca das empresas, é algo que a gente traz um apelo muito grande aqui para nossas startups, né? Hoje nós estamos aqui com 23 startups residentes aqui e a gente fomenta isso com elas, né? Mas você trouxe um termo aqui que talvez para quem está nos ouvindo pode não estar tão natural assim. O que seria Phygital, Ângelo? Boa, Vinícius. E acho que o nosso maior objetivo aqui é democratizar a informação. Esse é o intuito do AC Labcast, né, cara? Então, perfeito. vamos pegar isso para a gente papear. Vamos democratizar conhecimento. Eu acho que, como eu falei, o primeiro pensar de tudo, imaginemos a junção, de fato, entre esses dois universos, né, o físico e o digital. A gente está falando, Vinícius, que há um tempo atrás, e não muito distante, se a gente pegar o nosso cenário global, não só brasileiro, há 10 anos atrás, todas as empresas elas estavam numa corrida incessante pela busca de presença em diferentes canais, né? Fossem eles os canais físicos, como as lojas, as nossas lojas de varejo, a nossa venda direta porta a porta, seja qualquer canal físico de atendimento e de interação, né, com o consumo, com o consumidor, com o possível cliente. E também nos canais digitais, as empresas estavam correndo para isso. Quem tinha o seu saque, quem tinha o seu site, quem tinha, né, qualquer tipo de atendimento telefônico, enfim, em qualquer canal que não fosse físico. Então, as empresas elas estavam correndo rumo a essa estratégia do precisamos ter canais. E essa estratégia foi acontecendo e a gente tem diversos exemplos, para mim, que são
grandes cases assim de empresas que nessa era cresceram muito. A gente tem alguns exemplos no Brasil, como Shoptime, por exemplo, né, onde a gente juntava ali vários canais, o cara estava na TV, o cara estava no telefone, o cara estava, né, na loja física. Só que lá atrás ainda, quando as empresas corriam rumo a essa jornada incessante, quando você via o cara vendendo na TV, o apresentador, o vendedor vendendo na TV, sei lá, uma escova que alisava um cabelo, uma esteira para correr, e você chegava na loja física e a pessoa que estava na loja física não conseguia te oferecer ao mesmo tempo, né, com a mesma experiência, o detalhe daquele produto que você via na TV, ou quando você ligava no telefone, as pessoas não conseguiam explicar da mesma forma o detalhe, as pessoas começaram a perceber o seguinte, no cenário corporativo: bom, não adianta simplesmente ter estes canais, nós precisamos integrar estes canais. Então, a gente passa a falar de uma padronização de experiência, ou seja, eu preciso encontrar uma experiência encantadora de marca, tanto nos canais físicos como nos canais digitais, quando a gente olha para essa jornada de integração entre canais. E tem uma coisa primordial que muda nessa visão estratégica, de multicanalidade, por exemplo, para omnicanalidade. Na multicanalidade, toda essa estratégia de canais ela era produzida a partir da perspectiva executiva, ou seja, eu preciso ter canais, né? Então, essa decisão vinha daqui e ia num sentido direto. Na omnicanalidade, essa decisão ela muda. Por que essa decisão muda? Porque ela não surge mais, ela não é construída a partir da perspectiva só de quem é dono do negócio, de quem gere o negócio. Ela parte a partir da perspectiva do cliente. Este cliente está no centro dessa estratégia. É ele que fala aonde ele quer ser atendido, como ele quer ser atendido e da forma como ele deseja identificar essa experiência. Então, bom, falamos aqui do Espaço Fistel, primeiro, nessa imaginação mais estratégica desse novo universo, onde a gente navega entre esses dois mundos paralelamente, surgindo quase que um terceiro universo, como eu gosto muito de chamar. A gente está falando depois de uma cascateada dentro do ambiente corporativo dessa junção de canais, e aí depois, Vinícius, a gente tem uma cascata importante que eu não poderia deixar de citar aqui, nas comunicações, nos meios, na forma de se relacionar, na forma de fazer marketing. Por quê? Ora, se eu falei de canais, consequentemente, essa estratégia ela também muda em todas as demais estratégias do meu negócio. O marketing, a comunicação, o branding, qualquer outro tipo de estratégia, não pode também estar funcionando de forma desintegrada. Então, isso cascateia também por aqui. E um terceiro ponto que eu queria trazer para compartilhar um pouco, tangibilizar essa coisa do Phygital, é o conceito, né, que essa galera gosta muito de americanizar, e principalmente porque alguns conceitos vêm também internacionalmente de algumas literaturas, o que a gente chama hoje, né, de estratégias de marketing, ou estratégias de relacionamento, ou estratégias O2O, né? Então, é uma navegação fluida entre esses universos que podem surgir do offline para o offline, né, do físico para o físico, pode surgir do online para o online, de canais diferentes, de universos diferentes online que se cruzam, ou vice-versa, do offline para o online, ou do online para o offline. E a grande batalha dos negócios e das organizações é diminuir essa fricção, para que essas experiências sejam incríveis dentro desse ambiente digital. Tá? Acho que esse é um conceito inicial para quem vai ficar com essa curiosidade e pesquisar um pouquinho depois sobre o tema. E acredito que a tua explicação foi fantástica. E você tocou num assunto também que eu gosto muito, que assim, a gente teria que abrasileirar mais a terminologia, né? A gente usa muito, e essa terminologia, quando não abrasileirada, quando americanizada, como ela dificulta e afasta, né? Quando você fala em terminologia que não é comum para nós. Fica naquela conversa de técnicos especialistas da área e as camadas diversas não penetram nesse entendimento. Mas estamos aqui para desmistificar. E uma das questões importantes é desmistificar exatamente esse ponto da inovação. Porque como o cenário mudou, o consumidor mudou, né? Você hoje não tem mais aquela perspectiva de esperar o cliente, né? Que era uma regra do passado. Hoje a perspectiva é você mostrar a sua cara, seu brand, sua marca, seu produto
para um universo onde você não tem absoluta certeza de onde o cliente está, mas você quer que ele veja você de algum canal, algum meio, alguma forma. Então, o grande enfrentamento das empresas é isso. E outra coisa também, não existe mais zona de atendimento, área de abrangência. Antigamente, o comércio existia para atender aquela tua área de abrangência. Hoje nós sabemos que qualquer marca, né, Ângelo, você atende algumas marcas e que as fronteiras foram rompidas. Você vende para um mundo, literalmente. Né? Então, quero ouvir alguma experiência tua dessa questão da inovação. Primeiro, a inovação, como a gente quebrar o paradigma que inovação não é só negócio de grandes empresas. Tem muitas pequenas empresas fazendo, naturalmente a grande empresa tem um orçamento, tem uma capacidade de montar uma equipe, mas também é possível a pequena empresa desenvolver projetos simples, baratos, para inovar. Né? E como é que a gente consegue conceber o conceito de inovação no universo de pequenas empresas, da realidade nacional, brasileira, se o Brasil está antenado a esse cenário mundial, se o Brasil está bem nesse ranking, né, de comparação com outros países, de preocupação com a inovação, e você tem muita experiência, com várias organizações aí de médio e grande porte, e pode nos ilustrar alguns exemplos. Boa, Carlos. Eu acho que essa fala ela envolve uma série de respostas diferentes que se complementam nesse raciocínio importante e principalmente quando a gente olha para a inovação, partindo do pressuposto organizacional, como você falou, de impacto nos negócios e nas marcas desses negócios, eu acho que tem um significado e tem uma conceitualização importante do Scott Cook, né, que é fundador da Intuit, né, uma grande organização e também um cara que tem algumas reflexões bacanas, mas tem uma sobre marca, que ele traz que as marcas não são mais, né, o que nós dizemos que somos, são o que os consumidores dizem que nós somos. E eu gosto muito dessa perspectiva para dizer o seguinte: a inovação ela não é guiada só de dentro para fora, mas ela é guiada de fora para dentro, né? Ela é guiada de todas as formas e perspectivas que você possa imaginar. E eu acho que o ponto que você trouxe de que, de fato, a inovação não é algo a ser realizado, não é algo a ser liderado, não é algo a ser executado simplesmente por uma área ou simplesmente por um time, mas liderado e orquestrado, quando a gente fala de uma grande organização, mas partindo do pressuposto comportamental, a inovação ela surge principalmente no eu humano, antes de falar da estrutura organizacional. Então, não importa o meu tamanho, não importa o meu porte, indiferente do tamanho da minha estrutura do meu time, a inovação surge no eu. Então, se a gente está falando de uma empresa que tem 200 mil funcionários ou de uma empresa que tem 2 ou 3, o líder dessa organização, o fundador ou o CEO ou o presidente, quem esteja liderando essa perspectiva estratégica dessa organização, independentemente do seu porte, se está conectado à inovação, se tem um olhar inovador para o negócio, para dentro de casa, independentemente do seu tamanho, tem uma grande possibilidade, de alguma forma, em seus diferentes universos, né, de ser uma empresa mais inovadora. Por quê? Porque a gente está falando de uma construção, de uma cultura que cascateia de forma inovadora, ou seja, de liberdade de pensamento, de liberdade de erro, inclusive, da permissão a esse erro, que a gente tanto fala no ambiente da inovação e que é necessário para que essa inovação surja, independentemente do porte dessa organização. A gente está falando de uma liderança que instiga, que inspira e que exige que as pessoas sejam a autenticidade de si mesmas, né, de si mesmas dentro desses ambientes. Para quê? Para que tenham liberdade psicológica, para que as pessoas possam ser quem de fato elas são, porque a partir daqui a gente começa a falar, inclusive, do processo criativo, do processo, né, de inovação permanente dentro das organizações. Então, eu acho que esse ponto é um ponto crucial para o início dessa resposta, de que a inovação é uma responsabilidade de todos, é inerente a todos dentro da organização e ela pode vir de qualquer lugar. O segundo ponto que você trouxe, que eu gostaria muito de compartilhar com quem está nos ouvindo aqui, é que a inovação ela nem sempre é planejada como as pessoas acham que é. Né? A inovação nem sempre surge de um processo altamente estruturado
e de um alto processo estruturado por si só. Muitas vezes a inovação ela vai surgir da incongruência, ela vai surgir da necessidade, ela vai surgir do espaço que não era visto, da necessidade que não era enxergada, ela vai surgir através da opinião das pessoas, ela vai surgir através da opinião alheia, ela vai surgir através da opinião do cliente que está dentro da nossa jornada de inovação, ela vai surgir através da opinião dos nossos possíveis parceiros, ela pode surgir através dos radares de tendências, e quando eu falo radar de tendência, eu não estou falando de tecnologia, estou falando exatamente das pessoas estarem atentas ao que acontece, a gente chama, né, desses foreign sites, do que vem pela frente, do que vem pelas essas macro tendências para que a gente possa olhar, para que a gente possa observar. Por isso eu volto mais uma vez trazendo para a reflexão inicial. Não estou falando do tamanho de estrutura. Eu posso não ter software nenhum, eu posso não ter estrutura nenhuma dentro de um pequeno negócio, de uma média empresa, para olhar para esses futuros. Mas eu, enquanto liderança, eu, enquanto fundador, eu, enquanto gestor, empresário, empreendedor, eu preciso manter o meu radar atento dessas análises de oportunidades. Eu acho que um terceiro ponto, dando continuidade à resposta que você trouxe, que é importante, é a possibilidade de se preparar para diferentes futuros, né? Então, a gente não está falando aqui de previsibilidade de futuro. Nós não estamos falando aqui de previsão de um futuro. Nós estamos falando aqui dos negócios estarem preparados para as diferentes perspectivas de futuros, né? Então, a ideia aqui é a gente falar o seguinte: se tem um futuro que é desejado, se tem um futuro que é esperado, se tem um futuro que é surpreendente, se tem um futuro que é escasso, se tem um futuro que é de mudança, se tem um futuro que é revolucionário, se tem um futuro que é de integração, se tem um futuro que é de gestão, independentemente deste futuro que venha, quando eu estou com esse radar permanente ligado, Carlos, de estratégia, de pensamento inovador, de um olhar para tal, a minha chance de se adaptar junto com o meu negócio a qualquer um desses futuros é muito maior, né, do que se eu estiver distante de tentar entender o que vem, né, por esses futuros. E aí você trouxe um ponto, mas eu acho que o Vinícius ia falar alguma coisa aqui. Por favor, Vinícius, fique à vontade. Você sabe, Ângelo, você falando aqui, eu me recordo aí das mentorias que o Carlos Guedes faz, e conversando com os outros mentores aí que fazem parte do nosso clube de mentores, as startups, elas precisam ter adaptabilidade, elas precisam se adaptar no momento certo, né? Em alguma época se usava muito o termo just in time, né? Mas é isso, é saber o momento correto de se adaptar e estar preparado para isso, né? Criar esse ambiente que muito bem você trouxe, né? E aí eu até queria pegar um gancho aí e queria pedir para você, como que foi um pouco essa trajetória tua aí em grandes corporações, como, eu não sei se na tua época era Natura &Co, mas assim, no grupo Natura, na sequência ali, eu acho que teve uma passagem sua também pela Unilever, Farmácia Pague Menos. Eu sei que você teve uma grande trajetória nessas grandes organizações, e eu queria que você contasse um pouco aí como que foi os desafios que você encontrou, né? Porque em alguns momentos a gente pode olhar os desafios de grandes instituições e trazê-los para instituições um pouco menores, né? Queria que você me contasse um pouco como foi esse desafio aí. Boa, Vinícius. Eu vou, inclusive, linkar esse teu comentário, essa pergunta, respondendo também só uma última ponta da pergunta do Carlos sobre o nosso cenário. Primeiro que a gente tem diversos desafios no nosso cenário da inovação brasileira, assim como nós temos no cenário da inovação global, né? A gente está falando de uma mudança constante, inclusive, em quem lidera esse mercado mais inovador, né? A gente vê empresas da economia digital que perpassam muitas vezes, inclusive, se destacando muito mais do que grandes organizações com estruturas gigantes que deveriam partir à frente. Então, a gente tem uma mudança muito forte nos atores dentro da nova economia, de quem lidera a inovação. Muitas vezes, aquelas empresas, aqueles negócios que se destacam, não são os maiores em determinados segmentos ou em determinadas estratégias. Então, acho que tem esse ponto importante
Eu acho que nos últimos anos nós temos fortalecido muito, Carlos, o nosso ecossistema de inovação brasileiro. Acho que a gente tem, principalmente pela junção de esforços, né, entre as mais diversas esferas, pública, privadas, de associações, de junção, né, de esforço das pessoas, de empresários, de empreendedores, dos hubs que surgem, das comunidades que se fortalecem. Então, nos últimos anos, nós temos aqui um avanço importante e significativo. Para quem vive, para quem respira o cenário de inovação, sabe bem o que eu estou falando e sentindo na pele esses avanços que ainda são a passos lentos, mas que são avanços que são perceptíveis. E aí, pegando um pouco até da fala do Vinícius dentro desse cenário, compartilhando um pouco desses desafios, né, desafios diferentes aqui em diferentes organizações, a gente primeiro tem sempre um grande dilema, né, que é o dilema do como é que eu transformo o meu negócio com um core que é tão importante dentro de empresas que são grandes e tradicionais, né? São empresas que estão em processo de transformação. Todas elas, a Unilever, né, o Itaú, a Natura, são empresas muito grandes que estão neste processo de transformação, que é um processo contínuo. Então, os desafios eles são inúmeros. Mas compartilhando um pouco para quem está, né, ouvindo a gente e falando de experiência aqui, né, um papo direto de liderança para liderança e de possíveis entusiastas da inovação ou dos desafios do mundo organizacional, dentro da Unilever, Vinícius, eu tive essa oportunidade de ser uma das pessoas que ajudou ali na cofundação do DOT, que foi o nosso primeiro laboratório, né, de marketing do futuro e transformação digital da Unilever no mundo. Então, a gente está falando do desenvolvimento de um novo modelo de marketing, né, que é o Digital Omni Trade Marketing. A gente trouxe para dentro de casa Google, Facebook, Waze e vários outros parceiros, junto com todos os maiores varejistas do Brasil, para a gente poder pensar nessa forma de como construir, de como seria esse marketing do futuro, tratando as mudanças estruturantes em canais, tratando as diferenças absurdas que a gente tem dentro das jornadas e na transformação do comportamento de consumo o tempo inteiro, dessa junção cada vez mais do físico e do digital, mas principalmente olhando para o futuro, né, com inteligência. Então, no meio desse processo surge, né, o AIV, o acelerador de inteligência do varejo, de como que com inteligência artificial dentro dessa jornada a gente utiliza esse processo de retroalimentação contínua, tanto para o posicionamento estratégico, para a mudança estrutural estratégica organizacional, como para novos serviços, novos produtos, né, e para o surgimento dessa inovação que é permanente. E um dos principais pontos e dos principais desafios que não começou na Unilever dentro da minha atuação, mas desde o início nessas grandes corporações, é do olhar para o marketing, para a marca, para o digital e para a inovação, a partir de uma perspectiva regional, Vinícius. Eu queria muito trazer para quem está ouvindo a gente de que nós temos muitas dúvidas, nós temos muitas incertezas, o que a gente mais tem é questionamento o dia inteiro. Dentro desse cenário, se é uma grande, se é uma pequena empresa, o que a gente mais tem é dúvida, né? Então, a gente tem pouca certeza e a gente está dia a dia, estuda e volta e refaz e fracassa e acerta de novo e volta de novo. Mas dessas poucas certezas, das pouquíssimas certezas que a gente pode ter desse presente e desse futuro, é que cada vez mais a gente vai falar de um olhar mais global, de um olhar do todo, mas com uma perspectiva local, com uma perspectiva regional, né? Porque a gente está falando de um processo que muda a chave de segmentação para hipersegmentação. A gente está falando de uma mudança de chave de personalização para hiperpersonalização. Então, a gente está falando de mudanças estratégicas que passam a ter um olhar cada vez mais singular. Então, esse nome regional, para mim, é uma das poucas certezas que a gente tem e trabalha na evolução desse sentido, né, de que a gente precisa ter um olhar local. E por que local? Porque isso retroalimenta não só as nossas estratégias de permanência, de sobrevivência e de inovação, mas de futuro do negócio. Como é que o meu negócio vai estar perto das pessoas? Porque eu não posso mais olhar só para o cliente. Eu preciso olhar não só para o crescimento. Eu preciso olhar para o impacto.
Eu não posso olhar só para a competição, eu preciso olhar para a cooperação junto com a competição, né? Esse conceito do inglês trazido para o português de co-opetition, como é que eu vou competir, mas eu vou cooperar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, a gente traz um sentido para cá, dentro desse olhar estratégico, que eu gosto muito, e para compartilhar com quem está nos ouvindo, de tirar da cabeça o conceito de adaptabilidade dentro da inovação. Porque o que a gente mais enxerga no dia a dia, Vinícius, e aí é uma crítica construtiva a minha e, ao mesmo tempo, como dica para quem está nos ouvindo. Com essa mudança contínua, a gente tem um acúmulo no número de informações que são muito grandes, e a gente precisa ter um cuidado muito grande, inclusive, ao coletar essas informações para trazer para dentro do nosso negócio, para trazer para dentro da nossa ideia de negócio, que alguns, né, chamam, inclusive, de infoxicação, né? Como é que eu elenco aquilo que eu trago ou não para dentro do nosso negócio? Mas eu estou trazendo essa fala para dizer o seguinte: adaptabilidade para aquelas pessoas que falam em você precisa se adaptar para se tornar inovador, para mim, aqui é o início do fracasso da estratégia, assim, você já começa fracassado. Toda vez que a gente fala em adaptabilidade, para mim, a gente está tratando do antagonismo à inovação. Cada vez que eu me adapto em algo, eu já estou num tempo passado, eu estou já seguindo alguém, eu já estou me adaptando a alguém. E tá tudo bem, às vezes a gente precisa fazer pequenas inovações incrementais, né, que são do dia a dia. Mas eu não preciso, muitas vezes, me manter permanentemente dentro da manutenção, né, dessa inovação, dentro do pensamento estratégico. Muitas vezes eu vou precisar sair do meio da adaptabilidade quando eu quiser, de fato, fazer inovações significativas para chegar lá fora, para que as pessoas me reconheçam. Enquanto eu não tirar o pensamento da adaptabilidade, eu vou continuar sendo um seguidor. Eu vou continuar sendo alguém que simplesmente vai pelos caminhos que as outras empresas vão. E qual é o grande risco disso, Vini? Não existe Ctrl+C e Ctrl+V dentro do processo de estratégia corporativo. Há quantos e quantos anos a gente sabe disso? E muito menos na inovação. Então, como é que a gente vai falar o tempo inteiro de que a estratégia de inovação da empresa X serviu para mim? Como é que o modelo de negócio da startup X vai surgir exatamente para mim, para o meu negócio? Cara, esse olhar autêntico, o olhar da percussão, da transformação, acho que é um ponto primordial aí para essa tua pergunta, para essa jornada contínua de transformação dos negócios, viu? Olha, a pergunta do Vinícius, ela veio a fazer uma grande reflexão, né, Ângelo? E a tua explicação muito clara ajuda nesta compreensão. Então, nós estamos entendendo o seguinte, que a inovação, quem não está pensando já está atrasado. Adaptar-se é estar em pé atrás do processo. Nós precisamos, então, ter uma cabeça inovadora, uma cabeça capaz de pensar em algo diferente e novo. Mas aí entra o aspecto seguinte, que eu citei para você lá na pergunta anterior, que assim, uma pequena empresa, é uma boa forma dela fazer inovação, que eu acredito que funciona e tem funcionado nas minhas mentorias, é chamar o time. Se for uma micro, pequena empresa, sem problema, meia dúzia de pessoas, funciona igual, 20 pessoas, funciona igual, 100, funciona igual. Você monta os times, ou chama toda a galera, como nós chamamos, para fazer um grande toró de palpite, né? Como falaram anterior, um toró de palpite. Gente, o cliente não está comprando esse produto por quê? O que nós temos feito nos últimos tempos que deu certo, o que não deu certo? O que vem pela frente? Como é que o concorrente está agindo e que nós não estamos fazendo? Como é que é o hábito desse novo consumidor no mundo aí da digital que a gente não enxergou ainda? Eu tenho certeza, Ângelo, que se todas as pequenas empresas também realizarem um encontro com o seu time e ouvir a equipe, teremos muita experiência. A exemplo do que estamos aqui, olha aqui, nós temos aqui algumas gerações. Eu, de uma geração mais antiga, né, do tempo do marketing tradicional, laudas para preparar uma campanha de marketing, você, numa outra pegada, e temos a Mila, que está aqui, jovenzinha, também com um poder de consumo extraordinário e, ao mesmo tempo, um perfil de consumo diferente do meu, provavelmente do seu, provavelmente do Vinícius.
nesse ambiente, estamos em 4 pessoas, como é que eu consigo atender a esse cenário, a esse agrupamento de pessoas diferentes com a sua velocidade diferente? A Mila é totalmente tecnológica. Você fala A, ela já fez o alfabeto inteiro, né? Você precisa me dizer assim, Carlos, é A, depois B, depois C, aí eu vou construindo até chegar num ponto que eu me conecto com a velocidade que precisa. E aí, como é que o marketing vai atuar? Como é que o marketing que no passado era produzir peças, era produzir um cenário, era fazer um plano de marketing da organização, se transformou em algo muito vivo, muito rápido, muito ágil. E que será do marketing e da atuação das pessoas conectadas ao marketing no futuro para atender esse universo de clientes cada vez em transformação? Boa, Carlos, eu primeiro queria falar que eu concordo assim 100% com as palavras que você trouxe. Eu diria que quem fizer, ou quem se atrever a fazer o contrário disso, que é ter as pessoas perto de si, dessa liderança para pensar estratégia dentro da organização, de ter os times consigo, vou usar até aqui, me permita a licença poética, da excelentíssima ministra Carmen Lúcia, num contexto totalmente diferente, mas quando ela chama de desinteligência natural, assim, quem se atreve a ir contra esse caminho de não ter as pessoas por perto, é quase que um processo de desinteligência, porque a gente está falando, tanto que o processo de geração de valor principal dentro da organização para esse pensamento inovador, ele surge aqui, como as pessoas, né, como essa principal estrutura viva para que o processo inovador ele seja permanente, a gente precisa ter essas pessoas junto conosco. E quando a gente fala desse papel do marketing, que como você trouxe muito bem na sua colocação, ele passa, né, não agora, mas já nos últimos tempos, em transformação nos últimos anos, não só para um marketing estratégico, mas para um marketing vivo, se tem uma frase, assim, em poucas palavras, para os empresários, para os empreendedores que estão ouvindo a gente, que eu poderia resumir, é de que mais do que estratégia, mais do que time, mais do que estrutura, ou mais que qualquer outra coisa, marketing é um laboratório. Então, o que a gente está falando dentro das organizações, olhando para o presente, olhando para os futuros, é que marketing é um laboratório. E não é qualquer laboratório. É um laboratório vivo, é um laboratório que trata diariamente e trata na sua essência, no seu DNA e em tempo real e o tempo inteiro, em todos os tempos, um olhar para o consumo, um olhar para a customização, um olhar para a estratégia, um olhar para a inteligência, um olhar para a reformulação, um olhar para o reiniciar, para o reposicionar. E dentro desse laboratório esse que não tem fórmula exata, que não existe fórmula ou a busca pelas fórmulas exatas, nós estamos falando dessa relatividade da transformação que acontece do lado de fora, e independentemente do tamanho da organização, Carlos, o laboratório não é sobre estrutura. Aqui não é uma fala sobre estrutura de laboratório, é uma fala sobre como as pessoas estão organizadas para pensar o marketing dentro dos seus espaços e das suas organizações. E quando a gente fala de um pequeno negócio, né, a gente está falando de a junção desses pensamentos, de olhar para essa diversidade geracional que você trouxe muito bem, da diversidade racial e de gênero, da diversidade de ideias, de crenças, de pensamentos fora, dentro, ao redor, porque quanto mais eu tenho isso dentro de casa, inclusive abraçando essa diversidade, mais chances de ter uma geração maior de valor eu tenho, e aí já é um pilar importante desse laboratório, porque eu preciso ter, inclusive, visões totalmente diferentes da minha para que esse laboratório possa existir. Mas a minha fala de laboratório é principalmente provocativa para dizer o seguinte, eu não posso parar, independente do tamanho do meu negócio, de pensar como fazer diferente amanhã, como fazer melhor amanhã e como fazer de uma forma mais inovadora amanhã. Então, a fala de laboratório aqui, vivo, é sobre a permanência dentro da impermanência da inovação. Assim, sendo quase que usando uma linguagem poética para dizer assim,
não se pode parar de pensar sobre como fazer diferente amanhã, sabe, Carlos? Independentemente do tamanho dessa organização, é o que eu acredito muito para esse presente, já é uma realidade e acredito para esses futuros também. Olha só que esse nosso podcast hoje aqui está rendendo boas perguntas, né? Mas antes eu quero fazer um adendo aqui com o que o Ângelo trouxe. Ângelo, você comentou ali sobre. Tu usou o termo em inglês, mas assim, me permita, eu vou deixar aqui mais claro, pessoal, a cooperação e tu não usou o termo concorrência, tu usou um outro termo, assim, mas é a disputa, né? Estar ali, né? E eu quero já deixar um convite para o pessoal que está nos ouvindo agora, dia 31 de julho, nós teremos um grande evento de inovação aberta, né? Fazer inovação aberta é um meio, né, para essa cooperação, porque as empresas conseguem colocar suas demandas, seus desafios, né? E se conectam, né? Então, dia 31/7, aí, para o pessoal que está nos ouvindo, aí, vai acontecer o Link Iguaçu Valley, né? Que é um grande evento de inovação aberta. Ele vai acontecer lá em Medianeira, na LAR, né? Onde nós teremos 53 demandas, salvo engano, 54 demandas, onde a gente vai fazer essa conexão. A gente está colocando cooperativas, muitas delas disputam o mesmo setor, né? O mesmo tem às vezes o mesmo insumo ali, o mesmo produto, mas tem demandas diferentes, né? Então, eu acho que esse movimento é um pouco o que acontece, né? E a SIC Labs, a gente, agora, no segundo semestre, a gente foi contemplado, Ângelo, até para te atualizar aí, para fazer um processo de inovação aberta aqui, com mais de 650 empresas, né? Onde a gente quer ouvir o associado, ouvir as pequenas e médias empresas sobre quais são essas demandas que estão acontecendo, né? E o que a gente pode juntar o pessoal do comércio e falar assim, opa, peraí, a gente tem demandas semelhantes, vamos trabalhar em conjunto, né? O que a gente pode ajudar o pessoal do setor do serviço da mesma forma, né? Olhar e falar assim, nós estamos com essa dor, nós estamos com essa demanda aqui, e a questão do digital pode ser, de fato, aí, uma dor que nós podemos encontrar, né? Que até hoje, parando para pensar, né? Quando a gente vai comprar um aparelho, um equipamento, alguma coisa assim, né, para o nosso próprio uso, muitas vezes a gente vai numa loja, olha e volta e compra no site, né? Isso tem acho que um pouco nessa esteira aí do que você vem trabalhando aí, né, Ângelo? Com certeza, Vinícius. Eu acho que tem um ponto importante que você falou sobre esse evento. Primeiro, eu queria deixar para que a galera que está nos ouvindo o seguinte: participem, né? Assim, participem porque quando a gente está falando de um cenário que é muito competitivo e que mudanças acontecem o tempo inteiro, um ponto importante é que a gente precisa aproveitar toda e qualquer oportunidade de troca, de compartilhamento, de interação, né, entre as pessoas que estão nessa batalha, nessa jornada empreendedora, inovadora, que não é uma jornada fácil, e momentos como esse, como que você trouxe, convidando a galera, Vinícius, são muito importantes, tanto para fortalecer a comunidade como o ecossistema local, regional, né, trazer mais força para que essas startups juntas, essas empresas juntas, esses negócios tradicionais que se transformam juntos, possam atuar dentro do conceito que a gente trouxe, né, que você comentou muito bem, de co-opetition, aí, de cooperação e competição ao mesmo tempo. Dá para crescer e dá para crescer muito juntos, né? Dá para crescer muito ajudando com know-how e conectando soluções diferentes que se transformam em novas soluções. Então, participem. E, sem dúvida, Vinícius, você trouxe esse comentário sobre como o espaço, o universo e essa ligação entre os mundos físico e o digital, elas não só se conectam agora, mas é uma questão de sobrevivência futura, é uma certeza, assim, sabe? É uma questão de sobrevivência, como eu trouxe no início do nosso papo. E tem um comentário, acho que importante, a ser feito, que alguns anos atrás, muitos teóricos e muitos executivos, inclusive, falavam muito da abolição da loja física, do canal físico de atendimento. E eu sempre achava isso um absurdo, assim, porque para mim essa jornada ela ia sempre perpassar entre os universos físicos e digitais. Não foi diferente, a gente entendeu que de fato
algumas poucas teorias do tipo não se consolidaram e, de antemão, acredito que não vão se consolidar, porque a gente está falando de comportamentos de consumo diferentes e da fala anterior do Carlos, de diferentes gerações e de estilos de consumo que ainda vão conviver por muito tempo e que precisam estar amparadas por essas diferentes estratégias, faz com que a gente tenha um olhar totalmente diferente quando a gente olha hoje, né, ao contrário de 10, 12, 15 anos atrás, quando as pessoas afirmavam que o dígito ia dominar por si só. A gente está falando, sim, de um aumento de exponencialidade, de uma mudança total de comportamento, de um ressignificado para o mundo dos negócios, mas principalmente de um novo papel daqueles canais que eram os canais tradicionais. Quando você olha para um varejão, né, para um varejo pequeno, para qualquer coisa, para qualquer tamanho, qualquer porte desse negócio, olhando para o comércio, a gente está falando para um público que até então, há 10 anos atrás, não imaginava que hoje estaria vendendo lá o seu João da esquina pelo WhatsApp, sabe assim, que estaria atendendo alguém com o Instagram postando a oferta do final de semana, que esse cara estaria, né, atendendo pelo telefone, que estaria com um funcionário ali dentro do comércio dele só para separar a compra que estão sendo feitas pelo digital, né? Seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram. Então, são exemplos muito simples que vão desde os pequenos negócios até os maiores e que eu gosto muito de frisar uma coisa, Vinícius. Dentro desse universo digital, a gente tem uma mudança muito brusca acerca do que era atendimento, que eu não posso deixar de citar aqui. Antes, a gente falava muito de atendimento, depois a gente passou por um processo de virada de chave para relacionamento, né? Então, eu preciso atender, mas eu preciso me relacionar com as pessoas que consomem de mim, que compram de mim. Depois a gente passa a falar da palavra experiência, né? Já não bastava ter só o atendimento e o relacionamento, precisava ter e precisa-se ter o encantamento da coisa, a experiência da coisa. E o seu João da esquina, que tem o comércio varejista lá em Cascavel ou em qualquer outro lugar no Paraná, por exemplo, muitas vezes, esse cara que tem um comércio tradicional, que tem uma padaria, por exemplo, ou qualquer outro negócio pequeno, ele pode entender, ele tem nas mãos mais inteligência sobre o comportamento do cliente, do potencial cliente, do que um grande negócio. Assim, eu falo e repito isso quantas vezes for necessário. Assim, o seu João da padaria da esquina, ele sabe, Vinícius, o horário que cada pessoa compra pão, qual é o tipo de pão, aonde essa pessoa mora, qual é a classe social dessa pessoa, se essa pessoa tem carro, se essa pessoa tem moto, se ela não tem, quem é a família, qual é a classe social dessa pessoa, quais são os outros lugares que essa pessoa compra na região, quais são os outros comércios, para onde essa pessoa vai depois que ela compra o pão, de onde essa pessoa vem, se essa pessoa se exercita antes de comprar o pão, se ela compra algum outro produto junto com o pão. E só é o seu João atendendo dentro da padaria. E se o seu João parar para pensar de que essa inteligência toda está com ele, e que nós não estamos falando de nenhuma ferramenta de CRM ou de qualquer outra coisa, mas a gente está falando da inteligência humana, de como é que pega isso, bota numa simples planilha, num papel de pão, seja lá o que quer que seja, inicialmente para como é que eu traço uma estratégia para atender melhor este tipo de cliente ou os potenciais futuros tipos de cliente, já é um passo incrível. Depois eu penso em como juntar esse dado ao mesmo tempo, simultaneamente, né, para dar conta de fazer isso melhor. Mas o início de todo esse pensamento não é sobre ferramenta, é sobre estratégia. Então, acho que se tem uma coisa que a gente precisa desmistificar para os pequenos negócios e para aqueles que estão começando, é isso. Assim, se tem um aspecto inicial sobre o universo digital, a gente não está falando do meio, a gente não está falando de tecnologia, a gente não está falando de ferramenta, a gente está falando do processo estratégico de inteligência, de como tudo isso é planejado, tá? Que maravilha, sim, sabe, Ângelo? Muitos aprendizados aqui nesse nosso episódio. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aprendeu muita coisa e vai conseguir colocar independente do tamanho do seu negócio, né? Porque aqui a gente tem quem nos acompanha aqui é desde quem está querendo iniciar uma startup, um negócio, até quem já está aí buscando aí já mais de milhas de faturamento já, né? Então assim, Ângelo, muito obrigado pela sua participação, quero agradecer imensamente, né?
E eu estou lá com a tua frase do teu início, da tua abertura, né? Que nós somos eterno aprendizes, né? Eterno aprendiz aí tentando trilhar o caminho do conhecimento, né? Eu acho que isso é importantíssimo quando a gente pensa para a nossa vida, enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto família, enquanto tudo isso, né? Ângelo, deixo aberto aí para ti, para você poder dar o seu tchau final aí pro pessoal, assim também para o Guedes e para a Mila, né? E quero deixar assim, antes vou passar pro Guedes, então, que ele pediu a fala aqui, e quero deixar sempre as portas abertas da Ciclabs para você, né? Esse já é o segundo episódio que o Ângelo participa aqui conosco na Ciclabs. Na época não era eu ainda que estava aqui como gestor executivo aqui da casa, mas assim, foi um prazer assim inenarrável aqui poder compartilhar essa manhã contigo. Ângelo, eu quero dizer aqui para encerramento, que é a segunda vez que a gente estamos juntos no podcast, e assim, encaixotar você em 40 minutos de podcast é impossível, você é um container. Precisaríamos um transatlântico para botar você e todo o seu conteúdo, a tua experiência, a tua simpatia, principalmente, Ângelo, que eu acho que é uma marca registrada sua, que você não deve perder, e sua leveza. Né? Eu acho que é isso a gente tem que trabalhar nos nossos profissionais. Leveza, simpatia, brasilidade, respeito mútuo, carinho com as pessoas. Isso tudo nunca nós vamos perder. A inteligência artificial não nos alcançará por estes motivos que eu acabei de citar. E você é uma referência para nós. Muito obrigado pela sua presença, obrigado, Mila, por seu brilhantíssimo trabalho que você faz na Ciclabs, e também ao Vinícius, que coordena muito bem esse trabalho. E até uma próxima oportunidade. Carlos, eu que queria agradecer aqui, agradeço imensamente, fico muito feliz e grato pelas palavras suas e do Vinícius. Como eu falei, me sinto muito em casa, da gente estar aqui juntos batendo esse papo, estou sempre à disposição para a gente continuar nessa jornada de compartilhamento. Para mim, só faz sentido se for por aqui, sabe, por esse lugar de compartilhamento. É o segundo episódio, mas Vinícius, quem estiver ouvindo a gente, não estiver ouvindo o anterior, escutem, porque o tema é totalmente diferente, é só sobre canal e varejo, né? Então, vai lá no histórico aqui do podcast, né, da Ciclabcast, e procura o episódio anterior. Mas eu queria só encerrar, talvez, esse nosso momento, pegando muito essa fala que a gente trouxe aqui no final, com uma citação da professora Lúcia Helena, né, Galvão, uma filósofa que, para mim, assim, no espaço contemporâneo que a gente atua como mulher, né, ela como mulher nesse espaço brasileiro da filosofia, eu falo isso porque eu sou apaixonado por filosofia, como eu disse lá no início dessa abertura, e ela fala muito isso, né, não se trata de acumular saber, né, mas se trata exatamente de cultivar essa capacidade que a gente tem de compreender, né, e transformar a si mesmo e transformar também o mundo ao nosso redor. Então, essa frase é da professora Lúcia Helena Galvão, mas que se adapta muito bem e que eu comungo muito dessa frase. Então, contem muito comigo e é um prazer estarmos juntos. Obrigado pelo super convite, pessoal. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.